Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. É uma alegria estar aqui e compartilhar com vocês a primeira mensagem da nossa nova série de ministrações Eu Creio e Agora. Essa mensagem foi ministrada no primeiro domingo do mês de fevereiro aqui na nossa igreja. Nós tivemos um pequeno problema técnico na gravação dessa ministração. Então, nesse momento, estou aqui gravando essa mensagem novamente para que você possa assistir e compartilhar aqui no canal da nossa igreja. E a primeira mensagem dessa nossa série trata sobre o tema do engajamento comunitário. Esse é o tema dessa palavra e eu espero que ela seja uma palavra edificante para você, uma palavra que traga uma reflexão importante sobre o nosso papel no corpo de Cristo. O grande foco dessa série de mensagens, meu irmão, minha irmã, é justamente nós refletirmos sobre o nosso engajamento na comunhão do corpo de Cristo e na missão do Senhor nessa terra. Uma coisa que o Senhor tem trabalhado muito forte aqui na nossa igreja, nos nossos corações, é justamente nós pensarmos sobre a importância da igreja na nossa vida. A última mensagem do ano de 2023 foi trazida com esse tema, inclusive. Nós precisamos resgatar nos nossos corações o valor e a relevância da igreja para o nosso cotidiano com Deus. Nós vivemos hoje numa cultura onde muitas pessoas desprezam a reunião do povo de Deus, o fazer parte de uma igreja local. Essas coisas estão em constante questionamento por aí afora, só que nós precisamos voltar às Escrituras e perceber o que elas nos ensinam sobre esses assuntos. Qual é a importância de estar reunido como igreja numa comunidade local? Qual é a importância disso para as nossas vidas nos dias de hoje? Como nós podemos substituir isso? Nós podemos substituir de alguma maneira? Isso são coisas que nós precisamos meditar e responder às pessoas. E eu gostaria já de adiantar uma coisa para você. Essa primeira mensagem, o engajamento comunitário, traz para nós uma reflexão sobre nós nos enxergarmos, cada indivíduo, cada pessoa, como um membro que compõe junto um corpo que é maior do que um membro isoladamente. A palavra do Senhor, inclusive, que eu quero ler com você aqui nesse momento, está em 1 Coríntios capítulo 12, e eu quero ler com você os versículos de 21 a 26. No domingo que eu ministrei essa mensagem, eu li com a igreja do 12 ao 31, mas aqui com você eu quero ler do 21 ao 26, e depois você pode ler aí o texto completo para a sua reflexão pessoal aí. A palavra do Senhor declara assim: os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por essa palavra, obrigado pela tua palavra que alimenta a nossa vida, alimenta o nosso coração. Te louvamos, Senhor, por essa série de ministrações e que essa primeira palavra possa trazer ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, de todo aquele que assiste esse vídeo, Senhor, um despertamento sobre a importância de estarmos unidos uns aos outros.
principalmente pelo vínculo de Cristo Jesus. Que o Senhor possa gerar isso em nós, através da ministração da Tua Palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados, quero começar falando com você nessa palavra sobre o que é engajamento. A palavra engajamento significa o seguinte: abraçar um ideal, dedicar-se com afinco. A palavra engajamento significa então você firmar um compromisso com algo que você julga importante na sua vida. Eu trazia aqui para a igreja a reflexão do seguinte: eu posso saber que algo é importante, mas não me engajar naquela causa. Eu vou dar um exemplo aqui. Você talvez more num lugar onde você tem ali, sei lá, um grupo de moradores, uma associação de moradores, e essa associação de moradores discute questões que são importantes para todos que moram naquela região. Então, a associação de moradores se reúne com a polícia militar, se reúne com representantes da prefeitura, com setores de serviços, que prestam serviço à população, de água, luz, por aí vai. E essa associação de moradores presta um serviço que é importante. Só que é uma realidade nossa que muitas pessoas, mesmo crendo que aquilo é importante, mesmo acreditando que há uma importância naquele trabalho, não há um engajamento naquilo, Delega-se a função para alguém e essa pessoa corre atrás aí para todo mundo, Um outro exemplo que eu poderia dar é no esporte. Pessoas têm times, torcem para times. No Brasil, por exemplo, o futebol é o esporte mais popular. Talvez a pessoa torça para um time, queira o sucesso daquele time, quer que ele ganhe sempre, mas você sempre vai ter um grupo que vai se engajar de fato naquele clube e aqueles que vão apenas assistir sem um grande engajamento. Os que se engajam vão assinar um sócio torcedor, ou de repente vai fazer parte de um grupo de torcida organizada que vai viajar para acompanhar o clube em todos os jogos que ele disputar em qualquer lugar que seja. Você tem então essas questões. Engajamento significa abraçar alguma coisa que você entenda ser importante. E trazendo para as coisas relacionadas ao nosso Senhor, nós também podemos perceber que muitas pessoas entendem a importância de certas questões, mas você tem aqueles que se engajam e aqueles que não se engajam. Tem pessoas que reconhecem que a oração é uma ferramenta importante para um relacionamento com Deus, é um meio de graça que tem uma importância muito grande, só que não se engaja na prática da oração. São pessoas que não oram, são pessoas que pedem oração, mas elas mesmas não oram. E por outro lado, você tem as pessoas que entendem a importância e se engajam naquela prática, numa vida de oração, numa vida de consagração e por aí vai. Precisamos entender que o corpo de Cristo é algo importante para nós. Fazer parte da família de Deus é algo importante para nós. E esse texto que nós acabamos de ler nos mostra que há uma necessidade de engajamento para nós realmente vivermos aquilo. O texto bíblico vai dizer aqui, por exemplo, no versículo número 21, o seguinte: os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ou seja, é necessário haver um engajamento, é necessário entender a importância do outro para o meu bom funcionamento e a importância da minha vida para o bom funcionamento do outro. Essa comunhão. À luz dessa palavra nós entendemos essas lições. E aí eu quero entrar com você no primeiro tópico da mensagem aqui desse texto bíblico, a primeira mensagem da nossa série de mensagens. Primeiro tópico: sou membro de um corpo. Nós precisamos entender que ser membro significa que todos nós somos parte necessária do todo. Cada um de nós é uma parte necessária do todo. Somos membros de um corpo. E é interessante que o texto bíblico vai usar aqui a palavra membro.
membro. Membro, na cultura secular, tem uma conotação burocrática, né? Se você for olhar ali, por exemplo, uma associação, se você for olhar ali um clube, se for olhar alguma coisa onde você tem ali membros, membro tem a conotação ali burocrática do seguinte: um membro de um clube tem direitos e deveres naquele clube. Há uma questão de troca ali, né? Eu cumpro os meus deveres e eu exijo também os meus direitos. Essa conotação então burocrática. Só que olhando na palavra do Senhor, na Bíblia, especialmente esse texto aqui, membro tem uma outra conotação. Ser membro tem a conotação de composição. Eu sou membro no sentido de corpo. A palavra membro, ela não tem aqui uma dinâmica de troca, como na estrutura burocrática que eu acabei de falar. A palavra aqui, membro, ser membro, na palavra do Senhor tem o sentido de cooperação. E o texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 12 trata justamente sobre isso. Cada membro coopera para o bom funcionamento de todo o corpo. Inclusive, num dos versículos que nós lemos aqui, no versículo 24, na parte B do versículo, vai dizer assim, ó: contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. E aí o texto vai dizer para nós, também no versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Ou seja, o sentido de ser membro significa cooperação, composição. Eu sou membro de um corpo, então eu preciso estar em cooperação com aquele membro que também faz parte do mesmo corpo do que eu. Nós precisamos resgatar isso. Por isso, uma das coisas que ajudam a destruir o engajamento comunitário em qualquer comunidade é o pensamento, é o entendimento de que um membro não é necessário. Pessoas que se enxergam como desnecessárias para o todo sabotam o seu próprio desenvolvimento naquele corpo ali. Quando a gente olha aqui para esse texto, o texto bíblico vai dizer para a gente no versículo 22, a seguinte mensagem: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Pessoas em nossas igrejas locais, e aí aqui eu me refiro especialmente à IMEF, é comum, amados, em todos os lugares onde nós passamos, encontrarmos pessoas que se enxergam como desnecessárias naquele corpo, naquela comunidade. São pessoas que, embora não falem em muitas das vezes, elas carregam o pensamento do seguinte: olha, eu estou aqui, mas a minha falta não fará diferença nenhuma. Eu estou aqui, mas estar presente ou não faz diferença nenhuma, porque eu sou desnecessário aqui. Tem um irmãozinho que toca, tem um irmãozinho que intercede, tem a irmãzinha que prega, tem um irmãozinho que cuida do som, tem pessoas que fazem as coisas acontecer. Eu sou desnecessário. Só que o texto bíblico vai dizer para nós que não há membro desnecessário no corpo, todos são necessários. Precisamos, irmãos, enxergar isso. Eu quero levar essa palavra para você de uma maneira muito especial e dizer: meu irmão, você que está assistindo, minha irmã, você que está assistindo, tenha você um ministério na igreja ou ainda não, você é parte necessária do corpo. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, quando nós fazemos um voto no batismo, quando nós fazemos um voto na recepção como novo discípulo na comunidade local, nós estamos assumindo um compromisso, nós estamos concordando com a verdade bíblica que declara isso aqui para nós: cada membro é necessário no corpo. Se você tiver que amputar um dedo do pé, você vai perceber que isso vai afetar a dinâmica do equilíbrio do seu corpo, seja o dedinho mindinho, seja o dedão. Uma parte que é retirada do corpo de alguém faz falta, afeta de alguma maneira. E quando qualquer um de nós
negligencia a nossa relevância dentro do todo, o corpo está deixando de ganhar alguma coisa que Deus poderia fazer através de você. Há uma coisa importante, há uma coisa especial que Deus pode fazer através da sua vida. Cada ser humano é único. Cada ser humano foi criado por Deus com características especiais e peculiares de si próprio. O Senhor dotou cada um de nós com características diferentes. Eu olho, por exemplo, para dentro da minha casa, eu sou uma pessoa de um jeito, minha esposa é uma pessoa de um outro jeito. Eu tenho características que a minha esposa não tem, ela tem características que eu não tenho. Só que isso não faz de mim mais importante do que ela e nem vice-versa. Quando nós enxergamos as características de um, as características de outro, e nós percebemos as diferenças, nós, se tivermos um olhar sábio, enxergaremos o seguinte: juntos podemos fazer mais do que se estivéssemos separados. Eu tenho um certo nível de alcance numa determinada questão, mas a partir do momento que eu me uno com a minha esposa e nós juntos vamos cumprir essas missões, fazer tais tarefas, nosso alcance, nosso impacto, ele se torna muito mais abrangente, porque as características se complementam. Deus nos criou para funcionarmos juntos numa dinâmica de corpo. Quando Deus criou a sua igreja, quando Cristo estabelece a sua igreja, Ele estabelece debaixo dessa dinâmica uma composição de diferentes que, quando juntos pelo vínculo de Cristo, fazem coisas maravilhosas acontecerem, coisas maravilhosas. Então, meus irmãos, eu deixo esse primeiro ponto para você. Ser membro significa que somos diferentes, mas trabalhamos juntos. Segundo ponto da mensagem que eu destaco aqui também para nós nessa palavra é ativos e funcionais. Ativos e funcionais. Ser membro de igreja significa ser ativo e funcional. Eu quero pensar com você nessas duas palavras aqui, porque elas são importantes também dentro dessa reflexão que nós estamos fazendo aqui. É a derivação do conceito membro, que eu destaquei para você no primeiro ponto, como um corpo, como uma cooperação de diferentes, não como algo simplesmente burocrático, como eu dei o exemplo aqui anteriormente. O primeiro passo para ser ativo é ser presente. Quando nós olhamos aqui no texto bíblico, quero dizer de novo aqui para você, com base no versículo 21, olha aí 21 de novo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não precisamos de vocês. O texto aqui já está deixando claro para nós o seguinte: a ausência compromete as outras partes. Ser ativo no corpo envolve estar presente, envolve ser presente. Ser presente é algo que abre portas para que coisas maiores aconteçam. Ser presente na vida da comunidade abrirá portas para o que vem depois. Ser presente te envolverá na comunhão com os demais membros. Quando nós estamos e somos presentes na vida da comunidade local, quando nós somos presentes nas causas da comunidade local, da igreja do Senhor, da missão do Senhor para o seu povo espalhado pela face da terra, quando nós de fato estamos presentes, nós nos ligamos uns aos outros. Estar presente envolve estar presente nos cultos, nas celebrações, nos ambientes de ensino, nos ambientes de serviço, nos ambientes de relacionamento. Ser presente é fundamental. Como diz o versículo 21 aqui, não há a possibilidade para nós de negociarmos a nossa presença. Os olhos não podem dizer para a mão, não preciso de você, assim como a mão também não pode virar para os olhos e pensar o seguinte: olha, a mão pensar ficou bom, né? Mas você está entendendo a analogia aqui? E a mão pensar: olha, eu não faço aquilo que os olhos fazem, então eu posso me ausentar porque eles não precisam de mim. A dinâmica que o texto bíblico está trazendo para nós é essa. Presença é inegociável.
Presença é algo que é fundamental. E o texto bíblico deixa para nós essa mensagem. Ser presente te colocará à exposição da palavra do Senhor. Você ficará exposto a receber ensinamento quando você é presente na vida da comunidade. Quando você é presente na comunhão da igreja, você é fortalecido, porque quando você está presente, seja no culto, seja na célula, seja na escola dominical, seja no ambiente de serviço, você está recebendo palavra. Quando você está presente, você está sendo ministrado junto com o corpo. E há uma bênção especial que nós recebemos na comunhão. A palavra do Senhor, o texto bíblico vai dizer no Salmo 133, por exemplo, é um salmo que enaltece a comunhão do povo de Deus, e o versículo 3 vai dizer que dali o Senhor libera a sua bênção. Da comunhão do povo de Deus, ela vai ser comparada ao óleo derramado sobre a cabeça, ela é comparada ao orvalho que desce do Monte Hermon. Só que o final do salmo, que vai dizer dali o Senhor ordena a bênção, o texto não está falando do óleo ou do monte, está falando da comunhão. Da comunhão do povo de Deus, o Senhor libera uma bênção especial. Jesus vai dizer também nos evangelhos: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Presença nos dá acesso a bênçãos especiais que só a vida de comunhão pode nos proporcionar. É interessante esse olhar para a palavra do Senhor. Existem coisas que você vai alcançar na busca individual, que ninguém pode fazer por você. Tem coisa que você vai alcançar no secreto. Tem coisa que você vai alcançar vivendo uma experiência íntima e pessoal com Deus. Só que tem coisas na nossa vida que nós só acessamos juntos. Jesus deixa claro naquela palavra: não é onde estiver 1, 2 ou 3, onde estiverem 2 ou 3 reunidos. A palavra que aparece ali é a palavra reunidos. Eu não me reúno sozinho. Para que haja uma reunião é necessário ter pelo menos mais uma pessoa. Presença é inegociável. E isso nos torna ativos. E quando a gente olha para a palavra do Senhor, nós vemos que a igreja primitiva lá em Jerusalém vivia isso. Eles eram presentes para receber aquilo que dava direção para o seu modo de viver. O texto vai dizer para nós que juntos eles se reuniam e recebiam a doutrina dos apóstolos e nela perseveravam. O texto vai dizer para nós lá em Atos isso: um mesmo alimento para toda a comunidade. A importância da nossa reunião é que o Senhor nos alinha como corpo. É importante eu ler a Bíblia na minha casa, mas há uma importância na palavra que é ministrada para nós como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Há uma missão que nós vivemos juntos em Cristo. Para sermos ativos, precisamos ser presentes. Um membro do corpo, quando arrancado do corpo, quando é ausentado do corpo, ele morre. Se a minha mão, que está ligada aqui agora ao meu corpo, funciona, se arrancada, ela já não funciona mais, ela não é mais ativa. E se ela não é ativa, ela também não é funcional. Que é a segunda palavra desse ponto. Deus nos chama para sermos ativos, vivos e funcionais, frutíferos. Eu preciso entender que engajado na comunidade, engajado no corpo, engajado na comunhão, eu também me torno frutífero na presença do Senhor. E aqui eu não estou falando da religiosidade, eu não estou falando aqui de simplesmente vir no culto por vir no culto, ir num grupo pequeno por ir, participar de um estudo por participar. Não, eu estou falando sobre uma participação ativa, intensa, intencional, uma entrega verdadeira. Quando nós somos ativos na comunhão, nós somos também frutíferos, nós somos também funcionais, nós exercemos bem as nossas funções. A minha mão exerce com excelência, perfeição é uma palavra muito forte, mas exerce com excelência seus talentos quando os meus olhos funcionam bem. É ou não é verdade?
Imagine você, eu tenho aqui uma caneta, e aí com essa caneta eu tenho que escrever um texto. Se os meus olhos não funcionarem, o que acontece? Eu não consigo escrever de maneira excelente aquilo que eu posso fazer se os meus olhos estiverem bem. Eu uso lente, os irmãos sabem. Sem a minha lente fica ruim para ler, para escrever. Agora, se os meus olhos estiverem bem, a minha mão está ligada ao mesmo corpo que está ligado também aos meus olhos, e aí sim, eu consigo pegar a caneta e escrever um texto de uma maneira excelente, porque com o bom funcionamento dos olhos favorece também o desenvolver das funções da minha mão. Está percebendo como que estar presente fortalecerá outros membros? Quando você está presente na comunhão da igreja, na comunhão da comunidade, na comunhão do corpo de Cristo, o seu engajamento abençoa outras vidas também. Eu dava um exemplo aqui na igreja que é um exemplo que mexe muito comigo. Ministério infantil da igreja. Nós temos aqui crianças e temos aqui um ministério infantil abençoado. O ministério infantil abençoa muitas famílias. Talvez você que está assistindo aqui nesse momento, é uma criança na sua casa, você não participa do ministério infantil, mas o teu filho, tua filha, teu neto, sei lá, ele vem e participa dos encontros do ministério infantil. E aí, aquilo que a Zelinha, a Andréia, as irmãs, os irmãos do ministério infantil fazem pelas nossas crianças no nome de Jesus, gera no coração dessas crianças uma sede por Jesus, um amor por Jesus, que vai abençoar a sua casa, porque seu filho será uma bênção, sua filha será uma bênção, seus netos, seus sobrinhos, e aí a presença desses irmãos que servem suas crianças vai tocar no final a tua vida também, vai abençoar a sala de aula onde eles estão. Professores que estão esgotados no exercício das suas funções serão abençoados, porque nossas crianças serão uma bênção também na escola, serão uma bênção nas ruas. De repente, através de uma amizade que o seu filho fizer com alguém lá na rua, essa amizade, esse vínculo com o seu filho pode impedir de repente de uma pessoa entrar por um caminho errado, pode impedir de repente de um garoto, de uma garota se envolver com a criminalidade, pode impedir que um garoto ou uma garota se envolva com droga, com prostituição, com problemas que a gente conhece da nossa realidade. Olha como que o engajamento de um grupo pode gerar efeitos dominó no mundo. Quando nós estamos ligados, nós podemos fazer muito mais. É importante essa mensagem porque, repito, nós estamos vivendo numa cultura que cada vez mais despreza o comunitário, despreza o estar junto. Cresce o número de pessoas que pensam: não preciso de uma igreja local. Sirvo Jesus, mas não preciso estar ligado a nada nem ninguém. E detalhe, eu não estou falando aqui que você tem que estar ligado a uma instituição, não é isso. Mas é necessário comunidade. Ninguém ceia sozinho, ceia é sacramento do Senhor. Eu sempre dou esse exemplo, porque Jesus instituiu a ceia. É preocupante quando uma pessoa declara que ela não precisa estar inserida numa comunidade, aí você pergunta para ela qual foi a última vez que você ceiou, a pessoa nem se lembra. Ceia não é algo que a gente abre mão na nossa vida. Comunidade é necessária, seja essa comunidade uma igreja local tradicional como nós conhecemos, seja um grupo que se reúne dentro de um comércio como é a nossa comunidade lá em Portugal, seja um grupo que se reúne numa casa, seja um grupo que se reúne numa caverna, como acontece em muitos países. Não é necessário um prédio, mas é necessário fazer parte de um corpo, estar vinculado ao corpo de Cristo. Uma comunidade local, presença é inegociável. Fé cristã não é uma fé solitária. Não é uma fé solitária. Nós precisamos discernir muito bem isso. Não ser ativo nessa comunhão nos causará distanciamento. E estaremos então cercados de pessoas, mas não desfrutaremos das bênçãos que essa comunhão gera. Finalizo essa palavra, meu querido, minha querida, trazendo uma última exortação a você. Valorize a igreja na sua vida. Valorize o corpo de Cristo na sua vida.
entenda a importância de você estar engajado nisso. Eu fecho com o primeiro exemplo que eu dei nessa mensagem. Você pode muito bem saber que algo é importante, mas se você não se engajar naquilo, você não vai viver aquilo na sua plenitude, da sua maneira total. Muitas pessoas recebem ensinamentos preciosos sobre como edificar uma família abençoada, sobre como ser um homem de oração, sobre como ser uma mulher de Deus, sobre como viver coisas maravilhosas com o Senhor. Recebem informação, mas só viveremos essa palavra se nos engajarmos nela. Não basta só saber, é necessário praticar. Então, meu irmão, minha irmã, que essa palavra grave no nosso coração e que nesse ano de 2024 você possa entender o valor da comunhão na sua vida. Sabe, essa palavra eu deixo para você, para que a gente possa de fato abraçar ainda mais. Essa não é uma palavra só para aqueles que estão afastados, essa não é só uma palavra para aqueles que não estão participando, essa não é só uma palavra para aqueles que estão desviados, não. Essa palavra é para você, inclusive, que tem frequentado. Essa é uma palavra, inclusive, para você que faz parte do ministério. Essa palavra é para você também que lidera. Essa palavra é para mim também. Sabe por quê? O nosso engajamento tem que sofrer manutenções constantes. Eu não posso me engajar sempre da mesma maneira. Tem que estar cada vez melhor. Tem que estar cada vez mais excelente. E eu oro para que nós possamos viver de fato um engajamento comunitário com excelência, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Que o Senhor guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Se você puder, coloque uma de suas mãos assim no seu coração. Quero orar por você. Senhor Deus, grava essa palavra na vida do meu irmão e da minha irmã. Abençoa, Senhor, que essa palavra venha gerar frutos extraordinários em nome de Jesus. Senhor Deus, que essa série de mensagens seja abençoadora e transformadora nas nossas vidas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, antes de encerrar o vídeo, lembrando a você, se você ainda não segue, procura o perfil da nossa igreja no Instagram e no Facebook, Igreja Metodista em Freguesia, e você vai encontrar ali no nosso perfil, semanalmente, uma devocional, que vai ser postada lá no feed, onde você vai ter ali uma reflexão baseada na mensagem daquela semana. Você vai ter ali algumas publicações de frases, umas publicações ali com pequenos recortes da mensagem, mas uma vez por semana vai ter uma postagem completinha com uma devocional baseada na palavra que você recebeu. Que você possa ler, que você possa compartilhar, ser edificado por essa palavra em nome de Jesus. Espero que você possa ser muito abençoado nessa série, esteja acompanhando, compartilhe com outras pessoas, que o Senhor nos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Um abração para você e até a próxima mensagem sobre a bênção do nosso Deus. Fiquem com Deus.